Olá, estamos chegando mais uma vez com Falando Sério, esse nosso encontro semanal que a cada semana traz um convidado para falar de coisas interessantes. Hoje, com muita satisfação, temos aqui a Ivane Perotti. Ela, entre outras coisas, é colunista do Jornal Tribuna, é mestre em Linguística e também escritora. Vamos tentar, ao longo desse tempo, falar um pouco sobre tudo isso. Ivane, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você, com certeza, pelo convite e pelo prazer de conhecer o seu trabalho aqui dentro, além de conhecer lá fora, assistindo o trabalho que vocês fazem. Vocês têm um programa voltado para a comunidade e vejo como linguista extremamente interessante. Muito obrigada. Bom, você é uma gaúcha que escolheu morar em Sete Lagoas. Foi obra do acaso ou foi uma escolha sua? Não, foi uma escolha consciente, uma escolha tranquila, pelo tanto que Sete Lagoas tem em termos de qualidade de vida, de conforto, de confiabilidade, de solidariedade, inclusive na forma afetiva de se conviver ainda aqui. O lugar é realmente singular. É uma cidade de porte médio, mas ainda conserva essa coisa boa do mineiro, né? Conserva. Da convivência. Conserva. Dizem que o mineiro é desconfiado, não é? Eu ainda não encontrei um sequer que tenha essa característica. As pessoas me encontram e dizem, vá até a minha casa, aceita um cafezinho, o meu telefone está aqui e nem sabem quem você é. São valores que precisam ser preservados, independentemente da naturalidade da pessoa, né? Verdade, mas Minas tem essa questão muito forte na cultura. É bonito de se ver. Ivane, quem fala não percebe o sotaque, né? O próprio sotaque, mas no seu caso, e o mineirês, como que tá? Você está conseguindo incorporar ou você não percebe isso ainda? Bom, quando eu estou no Rio Grande do Sul, dizem que eu já estou mais mineira, mas sinceramente, eu, Ivane, já mineira, percebo que estou fazendo um sotaque gaúcho quando alguém me diz, você é gaúcha. Eu falo, não, eu sou mineira, eu já estou mineira há muito tempo, mas possivelmente em função da minha idade eu não devo perder o sotaque gaúchês, né? Agora eu preciso fazer uma observação. Quando o mineiro fala muito rapidamente comigo, eu tenho de pedir mais uma vez, repito, por favor, porque eu não decodifico, não consigo compreender totalmente o que se diz. Não são casos, digamos, difíceis de se perceber, mas assim, numa conversa muito rápida, eu não percebo, eu não consigo decodificar. Aliás, a propósito, e é uma das suas especialidades, a gente fala genericamente sotaque, talvez a palavra não seja exatamente essa, talvez regionalismo. Isso, perfeito, muito bem colocado. É o termo que, inclusive, os linguistas mais têm enfatizado ser o termo correto. Por quê? O sotaque estaria mais para o idioleto, talvez até pessoal, enquanto que o regionalismo abarca uma questão demográfica maior e entra na grande questão da dialetologia hoje na linguística, né? Então, regionalismo sim, e o Brasil tem inúmeros, não é? Não temos uma língua só, uma língua portuguesa, né? Se viajarmos pelos vários estados, vamos perceber claramente isso. O dia que eu estive lá no Rio Grande do Sul, peraí, traduz para mim. A gente percebe isso, né? Até mesmo os verbos que se usam, né? Claro. Aqui, lá, o confronto de verbos que aqui tomam uma conotação absolutamente risível, no Rio Grande do Sul comumente tem um tom sério de acontecimento, até trágico em alguns casos. Mas aqui o significado é outro, com certeza, Rosalba. E esse uai que tanta gente tenta decifrar a origem dele, diz que é lá do why da pergunta do inglês, que eu não concordo, porque o nosso why não está perguntando nada, eu acho que é mais uma interjeição. Você já teve tempo de pensar nesse why? Tive, e inclusive curiosidade, lhe confesso. Como linguista, e durante muito tempo eu trabalhei como dialetologista, e trabalhei com línguas indígenas, ágrafas, você entra na questão da fonética, da fonologia e faz a transcrição. O ai nosso daqui, para mim, particularmente, não pode estar vindo da língua inglesa. Ele é uma transição que pode ter acontecido lá na época barroca, talvez até mais atrás. Se quem lê sobre tropeiros, quem lê sobre a região, nossa região aqui, todo o processo comercial que se deu, percebe que algumas gírias, alguns elementos enfáticos daquela época podem ter progredido para o ai, o que me parece bem mais nosso, bem mais nacional, né? E o curioso
curioso, para mim como linguista, é que o ai de Minas está passando por uma alteração, uma progressão ou uma alternância vocálica. São 3 consoantes? Não, são 3 vogais, mas nós temos uma consoante que em inglês se chama glide. Então ela está mudando. O ai, se fosse fazer a transcrição, nós não faríamos com a vogal U, nós faríamos com o W, que é uma consonantal, e ela está fazendo uma alteração. Aí a brincadeira grande é, será que nós conseguimos provar que o ai do bom mineiro está se transformando em um schwa, que se diz só existir na língua inglesa? Eu acho que nós estamos fazendo um show aqui, Rosalvo, e adoraria poder fazer pesquisa. Vamos descobrir isso aí, né? Porque na questão do Y lá do inglês, o que existe é apenas uma homofonia, nada além disso. É verdade. É verdade. E a nossa é uma partícula enfática, não é? Percebe-se com clareza. E o ba e o che? Acredito que entrem na mesma configuração e com um elemento emocional junto que o ai talvez não carregue tão fortemente, né? O gaúcho enfatiza muito, Enfatiza. Algumas pesquisas feitas, inclusive, pela PUC e pela Universidade de Santa Maria, deram conta de que o che estaria em declínio. Vou fazer uma confissão pessoal. Lá em casa, se sabe que, e quando estou braba, que já disse uma vez, quando sai, mas que barbaridade che, aí saem todos de perto, porque é a transferência do meu estado emocional de chegou, né? Normalmente eu não uso o che, e mais ao sul do Rio Grande do Sul, mais próximo à linha do Rio Uruguai, se percebe uma manutenção dele nas comunidades germânicas. As italianas também tendem a perdê-lo. É ainda uma suposição, né? Não é nada assim, digamos, de fato comprovado. É uma coisa que não tem na língua portuguesa, 3 consoantes, né, com um som, né, que não existe na língua portuguesa. Exatamente, né? São intervocálicos. O T, C e H, né? E ele tem um peso curioso também, como o ai. Se ele acontecer em início de frase, assuste-se, porque lá vem algo a ser dito. Se ele acontecer no final, como acontece com o ai, é uma interjeição, uma enfática apenas de conclusão, está tudo bem, o gaúcho está com uma certa paz, mas caso contrário, há de se prestar atenção. Está tudo bem, tchê. Está tudo bem, tchê. Além disso, Ivane, desses regionalismos, tem alguma outra característica da língua portuguesa que chame mais a sua atenção? Porque ela é muito rica. Ela é. Tu sabes, e agora, infelizmente, fazendo uso do gauchês, que nós perdemos muito a observação sobre o quanto as línguas indígenas estão ainda fortemente arraigadas na nossa língua diária. Existem palavras que nós, até em termos pedagógicos, em escolas, não estudamos como sendo oriundas da língua indígena, e especialmente das nossas, não só da tupi, né? Por exemplo, do tronco G, do tronco arawak. São palavras, são termos, são verbos que, em tese, não estariam na língua ligada à indo-europeia, mas estão absolutamente ligadas às línguas indígenas. Aqui também nós temos, dificilmente se ouve mais um verbo botar, né? O verbo arrear. São verbos que estão ligados lá atrás, ao século XVII, a todo um processo que advém das línguas da região amazônica, por exemplo. Eu sempre preferi o botar ao pôr. Não sei por quê. Somos dois, mas gera lá a sua brincadeira. Bota galinha. Não é nada disso, né? É muito comum. E outra vez o regionalismo. Esse anglicismo que cresce cada vez mais entre nós, isso me incomoda muito. E eu procuro evitar, mas tem hora que é impossível. Pois sim. Talvez seja fruto da nossa velha tribo estar diminuindo de tamanho em função da comunicação geral, não é? Eu concordo com você, particularmente eu também não sou a favor, mas entendo que não seja possível combatê-lo, bem como você disse. Quando o inimigo é mais forte, ali sim. Porque eu vejo, por exemplo, não estou te fazendo uma crítica, eu me colocando perante a situação. Se eu passo em frente a uma loja, eu vejo lá, off sale. E daí? Me disseram que é uma liquidação. Poxa, mas não dá para escrever em português? Pois é. Porque é chique. É muito chique. E é uma questão que a semântica também tenta dar conta. Por que é que nós fazemos essas transferências? Nós fazemos só como uma importação de um termo ou nós fazemos com o
peso do status que esse termo tem. Quer dizer, liquidação é para quem não pode comprar se estiver caro. O off está dizendo chique, que né? é chique. Para os mais abonados. Né? Então, atrás há uma questão ideológica, discursiva, que seria interessante abordar. Mas tem embutido um preconceito. Tem. A França tentou e até onde se sabe não conseguiu, não é? E olha que o francês é muito xenófobo. Ele te recebe na terra dele falando francês. Ó, eu estou na terra, eu falo a minha língua. Exatamente. Eu, sinceramente, acho interessante. Acho bonito, porque quando me perguntam quantas línguas você fala, e eu coloco, mal falo língua portuguesa brasileira. Eles me dizem, Ivane, por que você responde assim? Mas eu sou uma tentadora, faço uma tentativa contínua de falar a língua portuguesa brasileira. Ela é riquíssima. Claro. Por mais que se passasse a estudá-la de modo infinito ou até de modo contínuo, nós não daríamos conta de terminar esse estudo, não é? Então, por que dizer que eu sou poliglota? Não. Nós não somos. Nós falamos língua portuguesa brasileira quando falamos. E a língua é a nossa identidade. Aí você enche de termos estrangeiros sem necessidade, porque nós temos as palavras adequadas aqui. Eu concordo. E eu fiz um trabalho, Rosalvo, colocando no meio dessa questão, você me lembra algo, lá no Amazonas, no Alto Içana, junto à família Arawak. Eles têm essa identidade muito forte. Não se passa palavras, sob hipótese alguma, para qualquer tipo de tradução. Por exemplo, theory, mulher. Para eles tem um peso muito forte, porque é a mulher de quem é. A dele, exatamente. Isso, então não é um termo que assume um âmbito generalizado. E ao se solicitar a tradução, eles nos negam. Eles dizem com tranquilidade, não. É deles, né? É uma propriedade. É a propriedade, é a esposa dele, né? É a mulher dele. É a cultura dele, né? É interessante, não é? Realmente interessante. Mas, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Dizem que a globalização tem os aspectos positivos e negativos. No meu modo de entender, empobrece a nossa língua, nesse aspecto. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, sim, Rosalvo. Não há meios de combater isso. Não, o bom seria se nós conseguíssemos estabelecer comunicações outras. Pois é. E aí vem o internetês, que vem também contribuir para o empobrecimento da língua escrita, principalmente. E é uma das discussões mais acirradas hoje, não é? Porque há poucos dias eu assisti a um documentário sobre o enxugamento das palavras monossílabas. Quer dizer, ela já tem uma sílaba, o enxugamento das monossílabas dentro da linguagem da internet, né? E quando lá atrás se estudou, e hoje ainda se estuda a partir da escola estruturalista, o Matoso Câmara, o pé da sílaba, ele dizia com clareza, nós temos um ápice e um aclive, e temos com certeza um declive. Onde é que está o declive no internetês? Acabou. E é muito interessante isso. Parece que é um corte abrupto. É um corte. E às vezes um dia conversando com pessoas a respeito, eu fico pensando, esta geração que está crescendo, dialogando na internet, porque ela não convive, que está dialogando na internet, que língua vai usar? Ela vai saber escrever? Boa pergunta. Eu realmente me preocupo. Saber escrever. Dizem alguns estudiosos da Unicamp que possivelmente essa geração venha a fazer uma soma. Eu gostaria de viver até lá para ver isso acontecer. Comprova que em nome da boa sanidade das minhas netas, dos meus netos, das minhas netas que já nasceram e meus netos que estão para nascer, eu gostaria muito que fosse assim. Eu concordo de novo com você. Nós estamos apresentando Falando Sério hoje com muita satisfação, recebendo aqui a Ivane Perotti. No segundo bloco vamos falar